Fala clube, seja bem-vindo ao Desbrava Helpcast. Estamos no 10º capítulo ou no 10º episódio. Estamos aqui no Estúdio Rocha, no bairro da Barra Funda, e hoje o tema é muito especial. Eu estou tendo o privilégio de receber aqui minha irmã de fé, advogada e deputada estadual, doutora Damares Moura. Olha que alegria, William. Eu tô animadíssima, porque afinal sou desbravadora. Eu falo que sou desbravadora aposentada. Tem desbravador aposentado, William? Sempre desbravador. Pronto. Não, mas assim, a minha atividade hoje, ela é mais reduzida. Sim. Eu sou uma apoiadora. O meu filho já está fazendo classe de líder. Isso. Aliás, acabou de chegar de um acampamento do clube dele, o Centauro. Centauro da Associação Paulistana. Pronto, completou 50 anos. É verdade. Este E sabe ano. quem fundou foi o Fernando. Eu sei da história. Foi o Fernando que foi diretor dos Leopardos Azuis. Olha isso, essa parte da história eu não sabia. Que ele inclusive é um dos donos do Bazar Desbravador e tem o Castelo Já foi no Castelo Desbravador? Não! Tem lá na Zona Leste, é um castelo. Mas aonde isso? Fica lá na Zona Leste, depois eu te passo o endereço. Tá. Tem várias coisas, ele é colecionista também. Tá. É um lugar maravilhoso para ir. Muitos aqui, o pessoal da Zona Leste sabe que existe o Castelo dos Desbravadores, mas a gente aqui da PL, das outras associações, não sabe. Então é oportunidade de você conhecer. William, então eu não sou uma desbravadora aposentada. Não. Eu sou uma desbravadora. Isso. Que embora não esteja tão ativa, mas eu sou uma ativa apoiadora. Isso, é verdade. Né? E eu tô sempre ali na retaguarda. Apoiando. E é uma alegria. Seja ofertando, seja divulgando, seja fazendo palestra para líderes, Exatamente. que eu já fiz muito ao longo dos anos, não é? Então eu sou uma desbravadora não aposentada. Não aposenta. Não pendurou o lenço ainda. Não. Porque uma vez desbravadora. Sempre desbravadora. Sempre desbravadora. É isso, querido. E tô com alegria aqui, gratidão a você pela oportunidade. Acho que a gente tem coisas bem importantes para falar aqui hoje. Verdade. E que Deus nos ilumine. Amém, amém. Mas antes da gente falar, eu preciso falar daquele que paga as contas. Então vamos falar dos nossos patrocinadores. Então vamos ver quem é o primeiro da lista aqui. É a DNA DBV do Edson. Então, então você que já não é aposentado, então já pode pedir seu uniforme, já entra lá, fala com o Edson no DNA DBV. Ele faz tudo, tem desde arganel, lenço, inclusive no dia que nós estávamos gravando, ele tá lá com o pessoal do Lenço Amarelo. Um abraço pra Valéria, amiga nossa. Ele vai estar ao vivo lá no podcast deles. Então já pode entrar em contato, eles fazem uniforme, arganel, já viu arganel 3D? Não. Que pisca, tem uns negócios modernos. Não, eu tô muito antiga, William, desatualizada. Não, então... Arganel que pisca. Pisca, sai uns pisca-pisca. Não, meu filho não pode nem saber disso, que ele vai querer os arganéis que piscam. É um negócio muito sofisticado. Então, o que você precisa de desbravador, já fala com o Edson lá na DNA DBV. Que legal. Né? E também vamos falar da ABC Transportes. Conhece a ABC Transportes? Você que viaja muito, que leva a comitiva. Olha isso. Então, eles também são os nossos patrocinadores. Eles vão estar ajudando diversos clubes que vêm de outros países para o Campuri, 6º Campuri Internacional da Divisão Sul-Americana. Eles vão fazer toda a parte de trânsito. Vem gente do Peru, da Bolívia, Argentina. E eles vão estar fazendo toda a parte de transfer. Os clubes que ainda não fecharam, falei com o Zé hoje, né? Hoje, no dia que eu tô gravando, que os clubes precisam assinar o contrato, porque, tá acabando o tempo e você vai ficar sem ônibus. Então entra lá, abcvans.com.br. E, mais importante agora, você gosta de troféu, precisa colocar uns troféus naquela sua sala bonitona lá. Também acho. Conhece eu quero o troféu. Yudi Acrylic fez os nossos Olha troféus do isso. Desbrava Help. Temos aqui do Fala Senhor, que é o tema deste ano. Coisa mais linda, William. Então você que costuma aí presentear. Eu faço mesmo. Então de vez em quando eu faço. Eu homenageio pessoas
que são dignas de homenagens e a gente tem que acessar, não é? Quem faz esses troféus, enfim, essas placas e isso e aquilo. Verdade. Então já fala com o Davi lá na Wood Acrylic. Olha isso. Né? Então eles inclusive fazem troféu para vários campuris do Brasil todo. E então, são lindos demais. São lindos demais. Esse aqui é que acabou a pilha, mas ele acende. Tem é? Tem um botãozinho aqui atrás que se acende, cheio de frufruzinho. Então já fala lá com o Davi, depois eu te passo o contato. Tá bom, né? eu quero. E o mais importante é a nossa lojinha. Então temos a nossa lojinha, nossa loja.desbravahelpcast, não, desbravahelp.com. Temos 15% de desconto para você entrar lá na primeira compra. Tem camiseta, tem caneca e todo presente que você comprar lá, parte do recurso vem para o nosso ministério, porque infelizmente não existe almoço de graça. Então entre lá, loja.desbravahelp.com.br e vai ter o QR Code no cantinho. Já vai lá, faz aquela compra, ajuda nós, porque estamos precisando, porque a gente precisa faturar. E é isso! Isso mesmo, William! Isso aí. Doutora Damares, como que você quer que eu te chame? Doutora Damares, deputada? Não, me chama de Desbravadora Damares. Desbravadora Damares. Então eu vou usar minha patente de líder. Isso! Você sabe que eu não fiz classe de líder. Não. É que assim... Eu fui desbravadora no interior da Bahia. Sim, e lá o chicote estrala. Estrala. Mas as condições, William, imagina, eu era adolescente. Sim. Como é que era um clube de desbravadores na Bahia na minha adolescência? Eu não posso falar quantos anos atrás. Não pode. Não posso. A essa altura da vida, não posso mais. Era tudo muito precário, né? Então a gente acampava de forma super precária. Né? Tudo era muito simples, mas havia um interesse. Eu sou de Vitória da Conquista, no interior da Bahia, não é? Mas eu também fui desbravadora no IAN, no Internato Adventista, onde eu estudei. Sim. Lá tinha um clube, né? Porque assim, na minha cidade, Vitória da Conquista, quando eu era criança, adolescente, não tinha clube de desbravadores. Aí eu fui estudar no IAN. Sim. Lá no IAN tinha um clube. Mas lá, se eu não me engano, é a MBSO do pastor Eberson. Eles vão acampar. Ele até estava conversando esses dias com o pastor Eberson, que é o departamental lá. Eles foram acampar na Chapada Diamantina. Ai, é maravilhoso. Eles fizeram um evento lá, ele mostrou as fotos maravilhosas. É que assim, tudo mudou, né, William? Sim. Assim, na minha época, a gente ia acampar, as nossas barracas eram feitas com lona. Sim. Né? Então fazia uma armação. Hoje, claro, tem as classes que ele tem que também aprender a fazer uma barraca improvisada. Bivac. Nossa, bivac. Você faz na classe de guia, que é a última. Olha isso. Né? E a gente fazia as nossas barracas e tal, muito quente, né? Então não tinha assim problema de frio, porque tem que estar tudo. Hoje meu filho leva, não é aquela manta térmica, e eu fico super preocupada porque não quero friagem, né? Mas na nossa época não, nem sei em que a gente dormia, acho que era no chão mesmo, né? Tem tantos anos, então assim, eu sou desbravadora. Para mim é uma experiência transformadora. Não há um departamento da igreja, William, que seja tão potente para transformar vidas das nossas crianças e adolescentes. Né? É inspirador, é transformador e eu tenho apoiado como posso. Claro que não posso fazer tudo o que gostaria, mas o que posso eu tenho feito para apoiar esse ministério que para mim é salvador para as nossas crianças e adolescentes. Então, eu quero contar daqui a pouquinho uma história para vocês. Já posso contar? Pode, fica à vontade. William, você estava mostrando aqui essa fábrica maravilhosa de uniformes e tal. A DNA DBV. Essa história que eu vou te contar agora, ela é tocante. A minha mãe tem 83 anos, não é? E ela vive numa cidadezinha da Bahia hoje que tem 5.000 habitantes, chamada Tremedal. Talvez quem está me assistindo aqui, se vai ter gente do Nordeste do Brasil, vai ter gente. Talvez saiba. Não é? Em São Paulo, seria equivalente já ao quê? foi um ponto... 5.000 habitantes. São Paulo, interior de São Paulo. O interior de São Paulo tem municípios de 5.000 habitantes. Sim. Né? Então é algo correspondente. E o sonho da minha mãe
era que Tremedal tivesse um clube de desbravadores. Mas você imagina, se Vitória da Conquista, a cidade que eu nasci, não é? Na minha época, não tinha um clube, é uma cidade de 400 mil habitantes. Não era 400 na época que eu era criança. Mas, enfim, o sonho da minha mãe era que Tremedal, a igrejinha de Tremedal, que foi fundada pelo meu avô. Meu avô foi plantador de igreja. João Moura, eu sou da Maris Moura. Sim. Né? Ele construiu a igreja com recursos dele. Minha mãe, nora dele, né? Queria ter um clube. Bem, como é que faz? Quer dizer, o que minha mãe sabe de desbravador, nada, zero. Era só o sonho. Sim. E William, ela fundou o clube de desbravadores. Mas a parte que eu queria destacar, porque eu vi a questão dos uniformes, que são tão lindos, né? Minha mãe costura. Hoje não mais, tem 83 anos, né? Mas ela sabe costurar. É costura de acabamento alto nível, tá? Sim. Não é qualquer acabamento. Já costurou muito pra mim. Eu tenho roupas e uso bastante que ela costurou. Então, ela se organizou, William. Ela já tinha 75 anos. E ela costurou, madrugada dentro, ela costurou todos os uniformes do clube, do recém-fundado Clube de Desbravadores, lá de Tremedal. Você sabe o nome? Uma cidadezinha no sertão da Bahia. Eu esqueci. Não, tudo bem. A gente procura depois. Manda até um zap agora para saber. Ela costurou, sentou na máquina da casa dela. Claro que adquiriu o tecido, Sim. que é um tecido próprio, que a associação vende. E ela sentou na máquina, por quê? Porque aqueles meninos e meninas não podem pagar. Não podem comprar um uniforme pronto. Sim. E ela falou, eu costuro. E ela costurou todos, William, todos. 75 anos de idade, todos os uniformes. Então, assim, nós temos nós temos um amor Sim. pelo Clube de Desbravadores, né? Meu filho, já falei que está na classe de líder e é um desbravador. Meu filho é um desbravador inspirador. Sim. Não, e o ministério, ele é apaixonante. Porque eu tive, acho que foi no primeiro ou segundo episódio, eu falei algo que eu vou repetir aqui novamente. O clube, ele tem 2 papéis. O primeiro espiritual, que todos nós já sabemos, né? Mais um segundo que é muito importante e muita gente talvez não enxerga isso, mas é um trabalho social. Total. Porque muitos dos adolescentes que vão passar pelo clube, muitos não vão ficar. Uhum. Talvez muitos não vão tomar a decisão pelo batismo. Uhum. Mas eu enxergo o clube como da mesma forma como a ponta da agulha da bússola aponta para o norte. O clube sempre vai apontar para Jesus. Então, se esse menino sair do clube, não cair na criminalidade, que ele possa seguir o caminho, a jornada dele e se tornar um adulto de valor, de princípios, de propósito, o trabalho foi feito. E aí, não depende mais de nós. E aí é o próprio trabalho do Espírito Santo para poder tocar aquela pessoa e fazer que essa pessoa se converta a Cristo. Então, é um trabalho apaixonante. Eu estou nesse ministério há 25 anos, né? E eu posso dizer que eu sou fruto desse trabalho, né? E hoje só estou na igreja, eu só tenho tudo isso aqui, vocês, tudo por causa do Ministério Clube dos Bravadores. Então, todo o meu empenho, todo o meu trabalho, às vezes tarde da noite que eu fico orientando, é retribuir, devolver aquilo que o ministério deu para mim, né? E o mais gratificante é quando eu recebo um contato de alguém e fala: pô, William, consegui meu lenço colorido, aquela dica que você deu, nossa, eu consegui pro Campuri porque você me indicou um fornecedor tal. Então é muito gratificante, assim, saber que é um ministério muito apaixonante, assim como foi para sua mãe. E assim, a minha mãe nunca foi desbravadora. É importante registrar isso. Não é? Porque os clubes de desbravadores, eles,
Há pessoas que nunca foram, Sim. nunca serão, mas são retaguarda. Sim. Né? Então, eu reconheço muito as pessoas que valorizam o clube, Sim. que apoiam o clube e que, independentemente de terem sido ou não desbravadores, mas são um suporte. Exatamente. E que o são clube ignorados. Sim, e o clube precisa de pessoas que sejam suporte. Precisa. Por exemplo, o Centauro, a nossa fanfarra estava muito ruim. Enfim, ela estava sem condição de uso. Né? O Centauro completou 50 anos esse ano. Nós, um pequeno grupo, porque não é barato você comprar uma fanfarra completa. Sim. Não é? Foi algo com um custo elevado. Nós juntamos os pais que podiam, porque há pais que não podem. E eu gostaria de ajudar, mas eu não posso ajudar. Nós nos juntamos, não é? Cotizamos, e no dia do aniversário nós os surpreendemos com o presente dos 50 anos, que foi uma fanfarra nova. Fizemos isso para as barracas, que estavam péssimas. Furadas, mofadas, enferrujadas, bam. Nós nos cotizamos, não é? E compramos as novas barracas. E a gente faz com prazer, porque o meu filho tem 17 anos. Não sei, vai estudar, não sei se passa no vestibular, vai não sei para onde, não sei como é que vai ser. Mas desde os 6... foi aventureiro, depois desbravador. Você imagina a profundidade dessa raiz, William. E a tranquilidade que eu tenho. Né? Porque eu sei que o meu filho, além do papel que nós cumprimos em nossa casa, porque é super importante registrar que o papel da família, independentemente do clube de desbravadores, precisa ser cumprido. Sim. Mas há famílias que não cumprem o seu papel. E o clube pode ser essa trincheira de proteção, William. Né? Então, eu acho que é muito transformador nesse ministério. Eu acho que ele precisa ser apoiado, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser homenageado. Não sei se você sabe, eu tive a oportunidade como deputada de propor uma lei, não é? A 17.801, que é de 2023, para incluir o terceiro sábado de setembro, que é o Dia do Desbravador, no calendário oficial de São Paulo. Olha. E alguém fala assim, não, mas para que isso? Para que isso? Para a gente dar visibilidade. Para a gente dizer para fora dos nossos muros que nós temos um ministério que não é só religioso, ele é cívico, ele é social, não é? E que ele precisa ser visível e reconhecido. Então, hoje, se você acessar o calendário de eventos oficiais do Estado de São Paulo, você vai encontrar lá esta data. Terceiro sábado de setembro, Lei 17.801, que institui, no âmbito do Estado de São Paulo, o Dia Estadual do Desbravador. Que é o mesmo da Lei Nacional. do É isso aí. Desbravador. É isso aí. Falando agora, mais técnico agora, né? Então, a sua plataforma de governo é sobre liberdade religiosa. Né? E a gente sabe, sábado agora, nós tivemos lá na Igreja da Lapa o pastor Hélio Carnassale. E foi uma bênção, porque ele falou de coisas ali que realmente assim, que nós, principalmente adventistas, temos que respeitar as pessoas de outros credos. Não é porque nós somos conhecedores da Bíblia, temos as nossas doutrinas, que nos faz melhor do que aquele que não sabe. Né? E você é nada mais que especialista nesse assunto de liberdade religiosa. E uma das coisas que eu tenho percebido, né, dentro do clube hoje, pouco se fala sobre o assunto de liberdade religiosa. E olha que a gente recebe crianças de diversos credos. Né? Então, muita gente, às vezes, vem perguntar, mas eu sei dos desbravadores, os meninos lá de lenço amarelo. Mas pode, eu sou de uma religião de matriz africana. Eu posso participar? E muitos dos nossos líderes, assim como tem a questão de autismo também, né? E ficam meio perdidos. Então, eu queria partir para essa abordagem, que eu acho que é importante da gente explorar um pouco sobre o tema, né? Já que você é especialista no assunto. Olha, quando eu penso em liberdade religiosa,
E o Clube de Desbravadores tem muita coisa para dizer. Você já iniciou fazendo aí enfim, já deu uma pincelada. O clube é um espaço inclusivo. E tem que ser, né? Eu gosto dessa palavra. É um lugar de inclusão. Até porque Jesus, ele é inclusivo, William. A gente precisa viver o evangelho sob a perspectiva da inclusão de pessoas. Sim. Não é? Você mencionou a pessoa com deficiência, não é? Que também tem que ser objeto desse olhar inclusivo. Mas vamos que muitas vezes o clube não é. Sim, eu já falei muito também sobre inclusão para pessoa com deficiência, para líderes de clube de desbravadores. Mas vamos falar da liberdade religiosa, não é? Nós precisamos reconhecer e respeitar a diversidade de credos. Isto não significa, eu quero registrar muito isso, porque nós temos uma preocupação, William, que ela é infundada, de achar que quando nos juntamos, nos aproximamos ou nos misturamos de alguma forma a pessoas que creem diferentemente de nós, que nós estamos fazendo uma coisa errada. Verdade. A gente acha que, não posso me aproximar, não posso me relacionar, não posso me envolver muito com alguém que é de outra religião. Não há uma confusão, doutora? Não há uma confusão sobre aquela questão de julgo desigual? Porque às vezes a pessoa... Porque pensa... Eu sei que não tem nada a ver. Sim. As pessoas acham que está se associando. Exatamente. É completamente diferente. Quando a Bíblia fala de julgo desigual, tem muito mais relação com a questão do casamento propriamente dito ou de sociedades propriamente ditas. O clube trata-se da oportunidade que você dá a pessoas, independentemente da sua crença, de participar de um ministério que salva, que transforma, que educa, que eleva e que contribui para a sociedade. E isso pode ser vivenciado por pessoas de qualquer religião. E William, pensa um pouquinho comigo. Se Jesus estivesse aqui, eu tenho recomendado muito esse pensamento. No meu lugar, se fosse Jesus, o que ele faria? Jesus, ele era inclusivo, William. Jesus nunca separou pessoas por sua condição religiosa ou de qualquer outra natureza étnica, racial, zero. Mas eu queria falar mais uma coisa. A liberdade religiosa, ela importa também para o clube em outra perspectiva. E eu não tenho como não trazer o Estatuto da Criança e do Adolescente para fazer esse enfoque. O artigo 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente garante, poucas pessoas sabem disso. Claro que o Estatuto, ele tem um rol de direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente. Ele é para a proteção deste indivíduo em formação. Mas há pormenores do código, do Estatuto, é um código que poucas pessoas conhecem. Por exemplo, o artigo 10. Você sabia que o artigo 10 do ECA garante a liberdade religiosa? Não sabia. De crianças e adolescentes. Mas como assim? Criança e adolescente têm liberdade religiosa? Me perguntam muito isso nas palestras. Por quê? Porque a criança e o adolescente, ele é um indivíduo que não tem autonomia de vontade para a lei. Quem decide pela criança e o adolescente é o seu responsável. Está correto. Né? Ele é um indivíduo ainda que não tem autonomia de vontade para tomar decisões na vida civil. Certo? E aí o adulto responde por ele, assina por ele, decide por ele. Na escola, nós assinamos as coisas dos nossos filhos menores. Então, como é que criança e adolescente tem liberdade religiosa? Quer dizer, então, que ele pode chegar para o pai e para a mãe dele numa noite qualquer, dizer, pai, mãe, eu tenho liberdade religiosa, eu estou indo lá para assistir o culto tal. Não se trata disso, William. A liberdade religiosa garantida à criança e adolescente no ECA é para que crianças e adolescentes não sejam submetidos a nenhum sofrimento de natureza física, emocional
ou de qualquer outra ordem, maus tratos, violência de toda natureza, por causa de uma preferência religiosa. Exemplo prático, para fixar o conceito. Não é? Uma criança que, por exemplo, não pertence à igreja adventista. Sim. Tá? Mas tem um amiguinho que é. E o amiguinho é desbravador. E ele é de uma religião não cristã, por exemplo. E ele fala, nossa, eu quero ser desbravador. E os pais, considerando que é um clube da igreja adventista, falam, não, você não vai. Isso Não, é muito mas comum. eu quero ir. Eu Isso sei. é muito comum. Por isso que eu estou dando exemplo. Não, mas eu quero ir, papai. E aí, podemos chegar ao extremo de que essa criança seja submetida a sofrimento, ou físico, ou psicológico, por conta de uma preferência. Eu nem digo religiosa nesse caso, mas o clube é da igreja adventista. Então, quando o ECA garante a liberdade religiosa para crianças e adolescentes, é tão somente para que os seus responsáveis não os submetam a sofrimento, maus tratos, castigos corporais, em razão de uma preferência religiosa. Então, como é que a gente faz? Converse com seu filho. Né? Você tem que encontrar um ponto de equilíbrio, porque a lei diz que você não pode maltratar uma criança por conta de uma preferência religiosa, porque ela tem liberdade religiosa garantida por lei. Então, esse é um alerta importante. Eu não sei como as famílias vão lidar com este tema. Eu só sei que a lei proíbe sofrimento por preferência religiosa de crianças e adolescentes. Então, os pais precisam encontrar o caminho para garantir este direito, que não fui eu que criei. Foi o legislador que propôs o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tanto temos liberdade religiosa para crianças e adolescentes numa tendência que eles manifestem e não podem sofrer castigos corporais ou qualquer outra coisa por essa razão. E temos ainda a liberdade religiosa que os líderes dos clubes precisam respeitar. Sim. Precisam reconhecer, né? E precisam, mais do que isto, William, nós precisamos amar pessoas que creem diferente de nós. Não, isso é fato. Isso é inclusão de pessoas. Nada é mais potente. Isso é evangelho na veia. Isso é evangelho na veia. Quando você respeita a diversidade religiosa, quando você inclui pessoas independentemente da sua religião, num clube, por exemplo, evangelho na veia, isso nunca será esquecido por pais, isso nunca será esquecido por crianças, isso nunca será esquecido por adolescentes. Não, e esse adolescente, ele vai levar isso pro resto da vida. Porque a gente tem relatos de, inclusive, eu tenho experiências de crianças, adolescentes que passaram pelo clube, pelas experiências vividas e levam isso para a vida, né? E você tocou num ponto importante, que é a forma de divulgar isso, né? Então, para mim é uma informação nova que você está trazendo esse artigo 10. E aí cabe a própria liderança do clube saber divulgar esse tipo de coisa, porque infelizmente muitos clubes, muitos líderes ainda têm uma visão muito quadrada do ministério, né? Não tem essa preocupação, ok, cada líder tem sua especialidade, mas eu entendo que a gente precisa comunicar mais, a gente precisa estar mais próximo dos pais, trazer as informações, porque como você mesmo falou, a gente tem crianças de diversos credos, e a gente tem que saber, crianças de religiões não cristãs, como que esse líder ele vai se portar, né? E às vezes casos, que nem você falou, às vezes aquela criança está sofrendo de maus tratos, e aí depois a gente vai entrar num outro assunto, né? Referente a isso. Mas é importante você, líder, que está aí assistindo, que você comunique, que você seja claro, que você deixe bem claro que o Clube Desbravador ele não pode ser encarado como um mero departamento da igreja. Ele tem que ser encarado como um ministério, né? Nós temos que pensar o clube do muro para fora da igreja. Quando o clube foi iniciado lá em 1919, Arthur Spalding, ele criou o clube lá, ele copiou dos escoteiros.
era o clube para permanecer, que os filhos dos adventistas permanecessem na igreja. Mas é óbvio, a gente está falando de mais de 70 anos atrás. Hoje é um ministério de evangelismo, né? E aí a gente tem que estar aberto. Por isso que é importante você que está aí, instrutor de classe, atuando aí na instrução das classes, das especialidades, temos que falar de Jesus, mas não entrar em doutrinas, né, daquilo que nós acreditamos, daquilo que está das nossas 28 crenças básicas. Vamos falar de Jesus, porque iremos receber de crianças de diversas outras religiões e temos que tratar todas de forma muito igual. Eu quero falar uma coisa. É uma situação mais extrema, tá, William? Mas as situações extremas também acontecem. É verdade. Né? Porque você falou por último aí que há líderes, e aqui nenhuma censura, é uma constatação. Sim. Tá? Há líderes que por alguma razão, até mesmo pelo seu histórico, a sua caminhada religiosa, Sim. né? Ele tem um comportamento mais conservador e até resistente, não é, a outra crença religiosa. E tem uma dificuldade de lidar, não é, com alguém que fez outra escolha religiosa. Sim. Isso tem que ter muito cuidado, porque nós temos uma previsão no Código Penal brasileiro dos crimes de intolerância religiosa. Ser intolerante é muito mais, William, do que ter preconceito. Porque o preconceito, quem de nós pode dizer que não tem nenhum? Mas ele é de natureza subjetiva. Eu posso ter preconceito e não manifestar. Sim. Não tem nem como eu impedir alguém de ter um conceito prévio sobre algo. Quando ele manifesta o seu preconceito, isso pode vir em forma de discriminação, que é separar pessoas, por exemplo, por causa da sua religião. Sim. Ou pode vir em forma de intolerância. A intolerância, ela é mais pesada, ela é mais odiosa, que a gente chama. Não é? O Código Penal brasileiro, no artigo 208, fala em práticas que ofendem sentimento religioso. Isso é crime. E o que seria sentimento religioso? Eu vou te dar um exemplo que acabou de acontecer no Brasil. Acabou de acontecer no Brasil. São casos extremos, tá? E eu imagino que é difícil que isso aconteça, mas a gente tem que ter cuidado. Sim, sim. Né? Porque as pessoas têm sentimento religioso. E tudo aquilo que eu falo, faço, que fere o sentimento, em casos extremos, pode ser considerado crime. Recentemente, um jornalista de Araraquara, de uma sucursal da TV Globo, isso é público, por isso que eu estou mencionando, não é? Ele se referiu à Bíblia Sagrada da forma mais pejorativa possível. Eu não vou nem mencionar as coisas que foram ditas se referindo à Bíblia. Não vou mencionar aqui. Não é? Foi absolutamente ofensivo ao sentimento religioso daqueles que têm a Bíblia como seu livro sagrado, inclusive a mim. Eu que sou acostumadíssima, né? São 23 anos trabalhando com liberdade religiosa. São 23 anos trabalhando com a intolerância religiosa. Eu poucas vezes vi algo tão ofensivo. E claro que foi ofensivo à minha fé religiosa e ao meu livro sagrado. Sim. Não é? Eu considerei essa prática criminosa. Inclusive, eu promovi uma denúncia junto à Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, que nos termos, eu sou autora da primeira lei de liberdade religiosa no Brasil. E essa lei prevê penas de natureza administrativa para todo aquele que praticar conduta intolerante. Não é? E eu já promovi a denúncia, isso vai ser apurado.
num processo administrativo. E se constatada a conduta intolerante, ele responderá, ele será responsabilizado. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque sentimento religioso, William, é algo muito sagrado, sensível, e a gente precisa respeitar o sentimento religioso das pessoas. Sim. Quando eu escarneço, e aí o código, as condutas são escárnio, vilipêndio, por exemplo, símbolo religioso. Quando você pega o símbolo religioso de alguém, pode ser um crucifixo, pode ser qualquer outro símbolo religioso, você quebra, você expõe, você está vilipendiando um símbolo religioso. Quando você critica, quando você xinga, quando você está escarnecendo, tudo isso, escárnio, vilipêndio, ofende sentimentos. Sim. Né? Por exemplo, eu me senti ofendida no meu sentimento religioso quando a Bíblia foi tão profundamente ofendida. Então a gente tem que ter muito cuidado em respeitarmos o sentimento religioso das pessoas, porque em casos extremos, estou falando em casos extremos, isso pode ser enquadrado como um crime previsto no Código Penal Brasileiro, no artigo 208, que trata dos crimes contra sentimento religioso. Eu trouxe uma informação adicional extrema, mas estamos falando de liberdade religiosa, Sim. então é importante que a gente saiba de tudo aquilo que está previsto no âmbito, não é, desse direito que é tão fundamental. Me esclarece uma coisa. Agora, você me trouxe essa informação e é muito comum nas redes sociais, por causa do algoritmo, a gente pesquisa, olha outros podcasts, para até pegar uma ideia de um, de outro. Mas o que eu tenho visto, né, muita gente falando um pouco do nosso universo da Igreja Adventista, fazendo sérios ataques, chamando a gente de seita. O professor Dr. Rodrigo Silva, espero um dia ter a oportunidade dele aqui comigo. Quem sabe seria um dia. muito bom. Ó, pessoal, quem sabe, doutor, se um dia você Dr. Rodrigo por Silva, favor, vem. Mas eu vejo que ele é muito atacado, né? Só que aí, ok, você me trouxe essa informação, mas e a liberdade de expressão? Porque às vezes o cara Ai, tá que ali, pergunta boa. porque Eu amo. Porque eu vejo o pastor lá, não, porque a igreja adventista quer Ellen White, não sei o que e tal. Mas e a liberdade? Porque você me trouxe um conceito técnico. Mas e a liberdade de expressão onde fica? Eu amo essa pergunta. Liberdade de expressão e liberdade religiosa estão no mesmo nível de importância. São liberdades fundamentais. Aliás, não há liberdade religiosa sem liberdade de expressão. Sim. Né? A liberdade de expressão é uma dimensão da liberdade religiosa. Como é que eu vou expressar a minha religiosidade se eu não tiver liberdade de expressão? Sim. Expressão religiosa. Tá? Mas eu vou trazer algo técnico, mas de forma clara. Sim. Todos os direitos, William, não existem direitos absolutos. Não existem liberdades absolutas. Todas as liberdades, elas só podem ser exercidas até um limite. Todas. Qual é o limite do exercício da minha liberdade de expressão? Ou da minha liberdade religiosa, inclusive? É a dignidade do outro. Acompanha. Sim. O que é dignidade, William? Todo mundo fala, ofendeu minha dignidade. O povo adora falar isso, Sim. né? Nossa, mas a minha dignidade foi ofendida. O que é dignidade? Dignidade é valor. Olha só. Eu, Damares, tenho dignidade. Qual é a minha dignidade? O meu valor. Sim. Tudo que retira meu valor, que diminui o meu valor, está ofendendo a minha dignidade. Então, todas as vezes que você exerceu uma liberdade, inclusive a de expressão, que ofende a dignidade, o valor que você tem diminui o seu valor, ofende o seu valor, desqualifica você. Você extrapolou.
o limite do exercício da sua liberdade de expressão. Aí você fala, mas por que o povo fala tudo o que quer e nada acontece? Porque ninguém, em geral, nós brasileiros somos muito... Eu não quero ser mal interpretada, mas nós aceitamos muita coisa, William. Sim. Não é? Então, quantas condutas são violadoras da dignidade humana? E ninguém denuncia. A internet, William, infelizmente, ela é um território sem dono. Mas com a regulação, com a ECA digital, tudo bem, que apesar que o ECA digital, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Vamos falar. Ele, na verdade, ele mais é para as empresas de tecnologia, para restringir Sim. que a lei do acessos, plataformas, exatamente. a faixa etária, uma série de coisas. Do que obviamente, que nós, como pais, como líderes desbravadores, inclusive eu criei um conteúdo sobre isso, assim, na verdade, é mais policiar os nossos filhos, né, restringir, acompanhar, mas o ECA digital está mais restrito às empresas de tecnologia, né? Como elas vão liberar Sim. estes conteúdos dentro de um modelo de controle. Eu vou falar uma coisa aqui, eu não quero ser mal interpretada. Fica à vontade. Tá? As pessoas hoje, elas estão abominando a palavra controle. Controle virou uma palavra assustadora. Sim. Então não pode ter controle na internet. Se a gente controlar isso aqui é censura. Tudo é censura. Sim. Não pode, o Brasil não pode ter censura. Mordaça. Controle é mordaça. William, como é que a gente vive sem controle? Como é que é possível se manter a ordem social, a ordem religiosa, Sim. a ordem jurídica, sem controle? Como é que a gente vai não ter nenhum controle sobre o mundo digital, virtual? O ECA digital nada mais é do que uma repaginação do ECA do papel, do ECA 1990, impresso, né? não é? Para fazer um enfrentamento de coisas novas que não existiam quando o ECA foi aprovado, promulgado, não é? E o ECA digital nada mais é do que a criação de controles. Controles. Nós temos que ter controles. As pessoas não podem dizer tudo o que querem. Sim. As pessoas não podem dizer tudo o que pensam. As pessoas não podem fazer tudo o que desejam. Porque elas vão cometer crimes, não tem como, William. Elas vão extrapolar o limite da sua liberdade. Sim. Porque elas vão ofender. Porque elas vão desqualificar. Porque elas vão injuriar. São crimes. Porque elas vão difamar. Tudo é crime. Sim. Difamação é crime. Injúria é crime. Você me lembrou. Olha, eu fico até cansada de falar. Você já viu que eu já estou até cansada? Calma. Toma água. Vou tomar uma aguinha. Toma água. Com a caneca do Desbrava Ai, Rapcast. que coisa linda, gente do céu, William. É que o tema é muito, Pesado. muito. Não, mas... E muito sério, sim, né, William? Sim, muito não, mas sério. a ideia aqui é a gente tentar falar, não tem como escapar com do assunto, mas eu lembro, isso era em 2016, eu lembro, a internet, as redes sociais ainda estavam começando a engatinhar, ainda era a transição do Orkut para o Facebook, e numa das conversas que eu tive com uma colega de trabalho, ela me falou uma frase que eu guardo até hoje. Ela fala assim: não é porque você tem um arroba, seja em qualquer plataforma, que te dá o direito de responder as coisas. Você sabe o que eu tô fazendo? Posso falar no ar? Pode, fica à vontade. Ai, William. Um dia eu falei até num sermão. Aí entraram da minha rede social, porque a gente botou um recorte do meu sermão. E eu falei: não venha brigar na minha rede social, tá? Se você quiser brigar, xingar, desrespeitar, vai fazer na sua. Na minha, não. Exatamente. Porque na minha, eu não desrespeito ninguém. Na minha, eu não ataco ninguém. Na minha, eu não desqualifico ninguém. Então,
Se você vier, e eu falei isso no sermão, e estavam filmando, depois alguém falou assim, nossa, mas como ela é brava. Eu falei, olha, se você quiser brigar, xingar, desqualificar, você vai fazer na sua. Se você vier brigar na minha e desrespeitar pessoas ou a mim, eu vou te bloquear. E vou te denunciar também. E bloqueio mesmo. Sabe por quê? Porque não pode ter essa ausência completa de controle. Sim. Então, você não vai brigar na minha rede social. Se você vier brigar, me desqualificar, desrespeitar pessoas, eu vou te bloquear. E eu acho ótimo, porque a gente pode bloquear pessoas. A gente pode restringir. Sim. Agora tem uma restrição que ele nem sabe que você restringiu. Sim, é verdade. Ótimo, Ilha. Verdade. Porque eu não quero que a minha página na rede social, ela seja esse ambiente. E não tem que ser, né? Não quero. E não tem que ser. Eu me recuso a participar disso, tá, William? Eu me recuso a participar disso. E a gente vive também uma época de polarização política muito grande. E assim, né? E eu sempre... eu tenho as minhas ideologias, aquilo que eu acredito, mas às vezes quando eu converso com a Renata, minha esposa, né? E às vezes os alunos me perguntam, mas você é de direita, esquerda, tal. E ela fala assim, o voto é secreto. E eu acho que nós, cristãos, nós temos que olhar para o reino do céu. Porque tudo aqui é passageiro. Tudo é passageiro. Óbvio que nós temos que respeitar as nossas autoridades. Temos deveres cívicos, exatamente. Né? Cidadãos. E, gente, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Né? E, assim, tem um que vai agradar uns, outro que vai agradar... E, infelizmente, nós estamos no mesmo barco. E aí vem a senha. Respeito. Exatamente. É só isso. Exatamente. É só isso que eu preciso fazer nas relações de convivência. É respeitar. Isso é o bastante, inclusive, para você não infringir normas legais. Sim. Né? Respeito as pessoas da mesma forma que eu quero ser respeitada, tá, Assim William? como diz a lei do desbravador, ser amigo de todos. Isso. Servo de Deus e amigo de todos. Eu fiz um sermão sobre isso. No Dia do Desbravador, eu preguei lá na igreja... Ai, como é que é o nome, Gi? Lá do São João Clímaco. No Dia do Desbravador do ano passado, eu preguei em São João Clímaco, que é da Paulistana. Da Paulistana. Sim. Né? E aí eu preguei sobre isso. Servo de Deus e amigo de todos. Amigo de todos inclui o respeito a todas as religiões. Verdade. Eu gosto dessa ideia. E vou te dar uma curiosidade. Como eu falei da bandeira do estado de São Paulo lá fora. Sim, você tá muito sabido, tá, William? William, você tá muito sabido, William. Você sabe que os nossos ideais, inclusive... No dia que nós estamos gravando aqui, nós estamos no dia 8/6, né? 8/6? 8 de junho. 8 de junho. Dia 11, terei aqui ao vivo, né? Então você que vai assistir isso aqui no futuro, então você volte lá no dia 6, dia 8, terei 2 influenciadores do universo do escotismo, vamos fazer uma mesa redonda. Então a gente vai falar de escoteiro, desbravador, mas eu quero dizer o seguinte, que os nossos ideais, o voto e a lei se originou da promessa escoteira e da lei do escoteiro. Olha isso. Eu não sabia, mas até imagino, porque há muita convergência, Sim, né, do que os escoteiros fazem com o que os desbravadores fazem. Exatamente. E lá, a gente que é líder, chega uma hora que a gente quer ver outras formas. Por quê? Porque a gente precisa melhorar o clube. Outras visões. Né? E a gente precisa, né, e é um dado estatístico, hoje a evasão é a partir dos 13 anos de idade do Clube dos Desbravadores. Né? Inclusive, não sei se você sabe, a gente vai estar passando por processo de reformulação das classes. E há a possibilidade de ter mais 2 novas classes, de 16 e 17 anos. Tá, para ver se segura o indivíduo até ele cumprir todas as... Exatamente. E aí há uma preocupação da nossa liderança, dos nossos líderes, de como preparar o clube para as novas gerações. Porque o menino de hoje é diferente do menino do passado, da geração passada.
Então, então eu sempre procuro... Comecei a ler sobre o escotismo, porque eu queria entender um pouco mais. E eu tenho muitos amigos que são chefes escoteiros, entender como que é a dinâmica deles. Porque eles não têm... Inclusive, foi sábado retrasado. Eu fui a convite de um chefe escoteiro que vai estar comigo aqui. E ele falou, vem cá, a gente vai fazer uma social aqui, como a gente... E eu fui lá no grupo dele, tinha de tudo, né? E entrei lá, fui bem recebido, tava só eu de lenço amarelo, né? E todo mundo veio pra cima de mim, pô, e os desbravadores, conhece esse lenço e tal. E eu, na verdade, comecei a dar aula de como surgiu o clube. Mas eu vou te dizer uma coisa, temos muitas semelhanças, mas eu senti a falta de Deus. Uhum. Perfeito. Coisas que eu olhei ali e falei, dentro da sede, cada patrulha, que seria equivalente às nossas unidades, tem uma sala, uma salinha, com as coisas dele, com o bandeirim, né? Eles lá com os emblemas. Mas ele falando, aí falou dos lobinhos, que seriam os nossos aventureiros. Uhum. E ele falando lá, fazendo uma analogia com um personagem da Disney. Eu falei, perfeito, mas falta a presença de Deus, né? E você falou, mas William, para pegar ideias novas, porque a gente precisa inovar, a gente precisa pensar o clube para as novas, a gente tá vindo uma galerinha aí, alfa, a geração alfa, a geração beta que tá chegando, a galerinha que tudo é para totalmente conectado, digital, e aí tem as restrições, tem as leis, e, enfim... É uma loucura enorme. Mas, para deixar o clima mais leve, você já passou algum perrengue em acampamento, em Campuri, que você fala assim, que você chegou em casa e falou, ainda bem eu vou contar um perrengue do meu filho. Será se eu posso contar um perrengue? Pode. Que dó, William. Você sabe que quando eu lembro, ontem minha irmã comentou isso comigo, ela falou, eu não posso lembrar disso que aconteceu, que eu morro de pena. Oliver, meu filho, né? Foi um Campuri da Paulistana. Uhum. Que foi lá em Jaguariúna. William... Foi o 20º Campuri? Do ano passado? Não sei o número que foi, mas foi em Jaguariúna. Tá. E a mamãezona e o papaizão. Sim. A gente foi pra Jaguariúna. Nossa, meu filho vai morrer de vergonha se ele... Acho que ele... Tomara que ele não assista esse podcast. Nós fomos pra Jaguariúna, separado dele. Sim. E nos hospedamos lá, William. Do lado, lá do centro... De Jaguariúna. E eu ficava indo lá para saber se estava tudo bem. Meu filho já tinha o quê? 13 anos. 12, 13 anos. Aí, William, um dia eu cheguei, ele tava tão assim... Eu achei que ele tava meio prostrado. Falei, filho, percebe, né? O que tá acontecendo, meu filho? Você não tá passando bem? Eu toda filho único, né? Toda filho único. Aí ele morrendo de vergonha, William, me chamou de canto. Ele comeu alguma coisa que estava estragado. Estava muito quente. E aí você já sabe o que aconteceu, né? É o vulgo piriri. Mas daqueles... De derrubar... incontroláveis, William. E ele, muito menino ainda, né? Talvez hoje, que ele tem 17, ele é mais descolado. Ele ia falar, não, ainda ia levar na graça. Mas os mais adolescentes, eles ficam com vergonha. Verdade. Porque os outros se descobrem. Você imagina. E eu falei, filho, o que está acontecendo? O William, ele não controlava a situação. E eu falei, meu filho, você tem que falar para as pessoas precisam saber, né? Você precisa ter uma alimentação diferente, você tem que ir lá no ambulatório, né? Para o médico poder indicar alguma coisa para você. E aí tomei a paternidade da situação. É nessa hora que a mãe baixa. Mas baixou de vez. Mas baixou de um jeito, eu fui lá no ambulatório, catei ele. E aí eu catei ele,
para levar no ambulatório sem comunicar a liderança. Porque eu fiquei tão doida assim. Porque achei ele muito prostrado, Sim. entendeu? Fiquei com medo de uma desidratação. Eu levei ele para o ambulatório. E aí, William, o médico viu que ele estava malzão. Passou lá uma medicação que não tinha, eu tive que sair para comprar. Não é? E, enfim, eu arrisquei deixá-lo. Conversei na cozinha, pedi o pessoal para liberar um alimento mais adequado para Sim. aquele quadro dele, não é? E eu falei, meu Deus, ajuda que ele recupere, porque eu não queria tirar ele da campanha, eu queria que ele ficasse Sim. E até aí o final. Exatamente. Graças a Deus, usou lá aquele Floratil. Floratil, santo Floratil. Santo Floratil. Eu fui comprar lá fora. Usou e ficou legalzinho, comeu coisinhas leves e recuperou. Mas assim, eu fiquei com muita dó, porque é uma situação, no mínimo, constrangedora para sim. um adolescente. Sim. E a diretoria não fez nada, você lembra? Você se Não recorda? sabia! Porque ele não falou. Claro que não, com vergonha de falar. Né? Porque era um assunto que ia expor. Nem pro conselheiro. Falou, conselheiro, tô com Não, e aí, e depois que eu peguei ele, levei para o ambulatório. Esse foi o mico maior. E o menino sumiu. E a diretoria Desesperada. enlouqueceu atrás dele. Eu nem me dei conta que eu tinha que ter avisado, né? Tô levando ele pro ambulatório, porque tinha muita gente ali dentro. Sim. E aí, quando eu tô lá, chega a diretora do clube no ambulatório, arrancando o cabelo. Virou. William, eu causei naquele acampamento. Damares, pelo amor de Deus, como é que você pega o menino? A gente achou que ele tinha sumido, que tinha acontecido alguma coisa com ele. Eu falei, gente, vamos lá. Vamos por partes. Eu tô aqui tentando recuperá-lo de uma situação complicada. Sim. Mas aí deu tudo certo, ele melhorou, se recuperou, e a vida que segue. Acho que esse foi um perrengue, assim. um perrengue. Que você viveu por tabela. Os meus perrengues, quando eu fui desbravadora, era perrengue bom. Depois eu jogava fora a roupa, porque a gente fazia aquele rastejamento na lama. O cross, Quando eu famoso chegava, jogava tênis. Eu jogo do meu filho. Até hoje tem roupa dele que não tem jeito. Eu falei, não, não tem. aqui não tem jeito. Aqui eu vou jogar fora esse tênis, vou jogar fora essa camiseta, que aqui não tem jeito. Mas é perrengue bom, né? Com certeza. Esse foi um perrengue meio sofridinho. E que eu acho que ele sofreu, porque ele tava com muita vergonha. Ele não contou pra ninguém. Ficou passando mal, William. 1 dia e meio, William. Nossa, ninguém percebeu. Não, porque ele não falou. Como é que as pessoas iam adivinhar? Ele ficou guardando aquilo. Isso é muito comum. Mas ele me conta os perrenguinhos que eu não vou contar aqui no ar. Não, agora, gente, eu tenho que... Esses eu não posso contar aqui no ar. Porque o pessoal, às vezes, pega pesado nos banheiros, hein, William? Eu vou falar. Ai, para. Não, eu vou falar. Não, meu filho, me conta umas coisas que eu fico chocada. Eu vou te falar. Olha, se o povo que vai pro Campuri for pro céu, eu não quero com esse povo, não. Não, misericórdia. Não. Meu filho conta. Meu marido fala, Deus me livre nesse coisa. Não. Eu vou nos banheiros no Campuri, eu vejo com vocês, eu não quero ir pro céu, não. Olha, meu filho conta histórias, eu fico incrédula. E assim, da pessoa transformar o lugar de tomar banho no vaso. É isso aí. Para, William. É isso aí. Que é isso? É isso aí. Né? E aí não pode nem tomar. Meu filho fala, não pode tomar o banho, então tem que tomar o banho na pontinha, porque no meio tem outra coisa. Exatamente. Não. Ô, desbravadores, segura sua onda, tá? Bom, mas você falou um negócio dessa questão dessa questão dele, eu lembrei de uma coisa. Eu conversando uma vez com o Rodrigo Durval, não sei se você já ouviu falar dele. Já. Ele é o responsável pelo SGC, né? Então a gente, inclusive, ele está nos Estados Unidos agora, ele está participando de um congresso de regionais lá na divisão norte-americana. E a gente conversa, troca muita ideia e tal. E aí uma das coisas que ele falou para mim que é muito importante, ele falou da ficha médica. Não sei se você sabe que nós temos, quando você faz a rematrícula, você tem que preencher a ficha médica. Já preenchi, se tem alergia, que remédio toma, exatamente. que não sei o quê. Por incrível que pareça, por mais bobo que pareça, mas ele falou que quando ele implantou a ficha médica no SGC, ajudou a prevenir diversas mortes. Ele tem dados
estatísticos. Então, por isso, ok, a gente entende mãe, né? Mas, por exemplo, o procedimento correto, qual seria? Levar o menino no ambulatório, por isso que você tem a pasta física e lá dentro a secretária já prepara o prontuário do menino com o documento, a inscrição e a ficha médica. Porque às vezes o menino chega lá e se ele tem alergia à dipirona, por exemplo, a Floratil, né? Então é só uma informação que é muito importante. Você sabe que eu sou a mãe surtada. William, quando meu filho era aventureiro, você sabe que eu sou uma pessoa exposta na minha igreja por conta dos meus surtos. Assim, eu sou uma piada ambulante na igreja quando fala de desbravador e aventureiro. Sim. Quando meu filho era aventureiro, eu não dormia. Eu passava a noite acordando. O tempo Aventurinha, inteirinho. então. Eu acordava à noite e aí eu ligava para os líderes. Nossa, eu tenho vergonha disso, William. Hoje, quando eu vejo alguns, eu falo, ai meu Deus, o que eles pensam a meu respeito? Acho que eles falam, gente, essa mulher é louca. Porque eu ligava, William, sem parar, para saber, comeu, dormiu, tá passando frio. E aí, sabe o que eles faziam para me deixar mais louca? Por exemplo, chovia. Aí eles mandavam assim para mim, olha, tá chovendo, o Oliver saiu na chuva, tá todo molhado. O quê? Por favor, meu filho tem asma. Eu fui bem surtada. Hoje, claro, né? Já tem tantos anos, ele vai, como foi agora esse final de semana. E eu não fico mais ligando, nem perguntando, porque ele se vira e se vira assim, maravilhosamente bem, volta encantado. Cada acampamento, filho, como é que foi? Mamãe, foi muito maneiro. Isso é legal. Mamãe, foi muito maneiro. E eu louvo a Deus, William. Como é que eu não louvo a Deus? Meu filho com 17 anos. Vai fazer 18 agora. Curtindo o clube. Não, e tem que curtir. É uma fase... agora já está caminhando para talvez já escolher uma profissão, universidade e tal. Mas é uma fase muito legal. E acho que a gente tem... Assim, eu não peguei essa fase. Eu entrei tarde no clube já, né? Mas eu vejo que eu falo que o Clube dos Bravadores é uma escola que vai te preparar para a vida, né? Talvez você escolher sua função, aquilo que você vai trabalhar, e a gente tem várias histórias, várias assim, enfim, se eu falar aqui eu vou passar a noite toda falando. Mas esse final de semana, essa semana nós tivemos a inscrição pro Enem, né? E o pastor Hélio estava falando, deu vários exemplos sobre liberdade religiosa, mas tem um que impacta diretamente o Enem, né? E conta um pouquinho pra gente, porque muitos que estão assistindo talvez não sabem o que é, pelo fato de ser sabatista, no Enem era aos sábados e tinha que entrar numa sala, ficar ali preso, sem comunicação com o mundo externo, e deu o pôr do sol, tinha que fazer a prova. E hoje já não é mais assim, né? Então, o que nós desejávamos era garantir a prestação alternativa. Mas uma prestação alternativa que fosse compatível com a liberdade religiosa. Porque, veja bem, você não pode ser prejudicado de qualquer maneira por causa da sua escolha religiosa. Explico. Claro, né, quando tínhamos a possibilidade de fazer a prova após o pôr do sol, ok. Mas durante todo o dia, aqueles meninos e meninas eram submetidos, William, a algum tipo de sofrimento. Ou de ordem física propriamente dita, porque aquele recolhimento não tem conforto, não tem... E depois é emocional também, né? Porque ele fica ali o dia todo dentro daquela sala esperando. Isso não era proporcional, não é, àquela prestação alternativa que nós lutamos.
Foi um movimento. Foi um movimento grande. Eu louvo a Deus de ter feito parte de um movimento nacional em defesa da liberdade religiosa. E todos os esforços que foram feitos, eles resultaram, não é, na decisão do Ministério da Educação de, então, fazer o Enem em 2 domingos. Não é? Por quê? As pessoas que guardam o domingo não têm a nossa ortodoxia. Nós que guardamos o sábado, no bom sentido, no melhor sentido da palavra, nós somos ortodoxas. Sim. É uma guarda literal que nós não desenvolvemos atividades seculares. Sim. Os religiosos que têm outro dia de guarda não têm essa ortodoxia. Eles realizam atividades seculares, vão à igreja, fazem as suas atividades religiosas, mas também desenvolvem outras atividades seculares. Portanto, nós somos um grupo religioso que efetivamente não desenvolvemos atividades seculares nas horas do sábado. E depois de todo um movimento que durou anos, porque você tem que sensibilizar. Para uma conquista desta, de você ter 2 domingos de Enem, tem que haver uma história. Sim. Um movimento anterior que prepara o caminho para uma decisão desta. E nós fizemos um grande movimento, William, nesse país, para dizer liberdade religiosa tem que ser garantida. Essa foi a mensagem. Esse foi o movimento. Esse foi o ambiente preparado para dar este passo de o Enem acontecer em 2 domingos. Sim. Agora, isto é compatível com a garantia da liberdade religiosa. Ninguém sofre. Todos igualmente têm o direito de se dirigir à escola e fazer a sua prova no horário regulamentar. Aí sim, nós estamos garantindo a prestação alternativa para religiosos em condição de igualdade. Sim, isso também se aplica não só ao Enem, mas também se aplica para quem está estudando também, né? Hoje, escola, às vezes tem gente que estuda ensino técnico à noite, sexta-feira à noite. Posso fazer a propaganda da Lei de Liberdade Religiosa Por favor, do Estado de São Paulo? Por favor, por favor. É a primeira lei de liberdade religiosa do Brasil. E eu trago de forma explícita. A partir do artigo 18, eu estou garantindo a servidores públicos, eu estou garantindo a alunos de quaisquer níveis de ensino, do fundamental até os estudos de pós-graduação, não é? O direito de cumprir qualquer atividade que for fixada para o dia de guarda, cumpri-la de forma alternativa. Né? Por meio de qualquer atividade que possa recompor aquele conteúdo sem violar a consciência. Sabe por quê, William? Porque crença e consciência são invioláveis. Sim. Está na Constituição Federal do Sim. Brasil, no artigo 5º, inciso 6º. Isso que eu ia perguntar. Artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, no inciso 6º. Crença e consciência são invioláveis. Então, o Estado precisa prover todos os meios possíveis para que a crença e a consciência das pessoas não sejam violadas. Então, o Enem nada mais trazer o Enem para 2 domingos nada mais é do que cumprir a inviolabilidade da crença e da consciência dos religiosos que têm um dia de guarda. E se fosse outro preceito religioso, da mesma forma. Sim. Né? Da mesma forma, há outras formas de cultuar, de enfim, dias de guarda, indumentárias, dietas de orientação religiosa, rituais os mais diversos para enterrar os mortos, para assistir os doentes. Tudo tem que ser respeitado. Sim. Nós só não podemos admitir práticas religiosas que violam o direito de outras pessoas. Esse é o limite. Falamos disso aqui hoje. Não é? Então, o Enem em 2 domingos é uma homenagem à luta de muitos e é uma homenagem ao mais caro direito humano, que é o direito de crer. Sim. Esse é o mais caro direito humano. Na prática, então vamos imaginar o seguinte, aquele aluno que, ok, hoje já está um pouco mais difundido
Eu acredito que comparado a 10, 15 anos atrás, talvez. Né? Eu lembro quando eu cheguei à igreja, eu me batizei em 99, né? Então, e aí comecei a me envolver com o Clube dos Desbravadores, conheci a Renata em 2004. A Renata é amiga da Carla Abreu. Ai, minha primeira cliente na Liberdade Religiosa. E ela tem Encontrei Carlinha agora. Eu fiz um ato solene na Assembleia Legislativa de São Paulo em celebração ao Dia Estadual da Liberdade Religiosa. E ela foi. William do céu, fazia um tempão que eu não via ela. Eu ia nesse evento. Ela chamou, mas eu tava com gravação aqui no estúdio. E foi incrível. Eu vi foi a coisa mais linda do mundo. Mais linda do mundo. E Carlinha foi um Daniel moderno, né? Um Sadraque, Mesaque, Abidnego. Sim. Porque ela viveu assim a mais forte violação à liberdade religiosa. Ela se manteve firme. Sim. E nós, os seus advogados voluntários, atuamos com todo vigor para garantir a ela a sua conclusão de curso. Você imagina você concluir todas as suas horas de estágio, todas as disciplinas, e a faculdade não entrega o seu diploma. Sim. Porque você guarda o sábado. Sim. Não dá, né, William? Não dá. Isso tem, William, mais de 20 anos. Tem. Eu tô na igreja há 25. Perdão, isso tem mais ou menos 20 anos. É isso aí. Porque foi quando eu conheci a Renata em 2004. Casei com ela em 2007 e eu conheci através da Carla Abreu. Então acho que foi mais ou menos. Eu lembro que na época tava nessa briga, tava nessa luta, nessa questão. Mas assim, um aluno que tá passando por isso hoje, né? Eu acredito que qual é o procedimento que ele tem que ter? Ele tem que buscar a reitoria do seu curso, ou, por exemplo, ele tem que buscar apoio, por exemplo, na área de liberdade religiosa da igreja, da sua igreja. Como que, na prática, como que... A gente recomenda que tudo comece com diálogo, porque nós não queremos o embate. O embate é muito ruim, né? Porque você está falando de liberdade religiosa e você fica brigando com as pessoas. Não queremos o embate. Converse com o seu professor. E se ele não concordar, procure o seu diretor, o seu reitor, o seu coordenador de curso. Se ele não concordar, procure o seu pastor, que vai fazer para você um requerimento que você deve assinar junto com ele. Assine. Você é o titular do direito. Eu não gosto de requerimentos para a faculdade ou para a escola assinados apenas pelo pastor. O titular do direito é você. Esse é um direito personalíssimo, William. Assine junto. Se for negado, e eu estou resumindo, tá? Você tem a alternativa de ingressar com uma ação judicial que chama-se mandado de segurança, com base nas garantias legais, como no Estado de São Paulo é a Lei de Liberdade Religiosa de minha autoria. E aí um juiz deve garantir a você o direito de cumprir a prestação alternativa. Mas, por favor, essa é a última das medidas a ser tomada. Não é? É buscar a solução administrativamente, amigavelmente, não é? Porque isso dá testemunho da sua fé. Isso é verdade. Né? E às vezes as pessoas ficam constrangidas. Como eu posso negar a esse menino, a essa menina, não é, com uma conduta tão boa, com um rendimento escolar tão bom, não é? Como é que eu posso negar? Vamos acomodar a situação. Sim. E pode mencionar a lei, não tem problema. Conversando. Olha, existe uma lei. Se for no Estado de São Paulo. Se for no Brasil, tem uma lei nacional. Né? Artigo 7º-A da LDB. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Fale, existe a lei. A lei é clara. Eu só gostaria que a escola cumprisse o preceito da lei. Se tudo falhar, não tem jeito. Aí é o judiciário. O papo tá bom,
Mas infelizmente nós temos que fazer o avião pousar. Vamos. Né? E mas já vamos deixar marcado aqui, você vai voltar. A gente vai fazer um ao vivo. Pra gente falar de um outro tema que a gente não falou hoje, que é a questão de abuso e violência infantil contra crianças e adolescentes. É um tema mais pesado, mas ele é muito importante. A gente tem que falar. E para terminar, como que as pessoas podem entrar em contato com você para tirar dúvidas? Não sou muito boa de internet, mas eu tenho uma rede. Vou convidar todo mundo para me seguir. Pode, William? Por favor. Olha, eu tô convidando todo mundo para seguir doutora Damares. Damares com I. Se colocar com E, não vai. Damares. Isso. Damares Moura. Instagram tem muito conteúdo legal. Você vai saber o que eu faço. YouTube também? Tenho. Como é que é meu YouTube? Damares Moura. Doutora Damares Moura. Tudo é doutora Damares Moura. Tudo, doutora Damares. Tem YouTube com palestra. Inclusive tem um vídeo que você fez, né? Fiz, vou jogar no YouTube. Nossa, não tá no meu YouTube. Vou jogar hoje. Tem uma videoaula, produção. Eu fiz uma videoaula para líderes de desbravadores, falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo que se aplica à questão da liderança de clubes. Eu trato de abuso sexual, de violência doméstica contra crianças e adolescentes. Eu trago o ECA numa perspectiva muito própria para o clube, para líderes de desbravadores. Então, como eu vou jogar hoje no meu YouTube esse vídeo, você pode ir lá, doutora Damares Moura, e vai no meu Instagram, me segue lá, gente, por favor. Doutora Damares, muito obrigado. Foi um prazer, aprendi muito, e eu tenho certeza quem for assistir vai aprender muito também. Muito obrigado, Deus te abençoe. Querido. E volte mais vezes. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Te espero no próximo episódio e fui! Muito bom. Nossa, a gente falou muito, né, William?